Vários nutricionistas recomendam a substituição do açúcar refinado pelo açúcar mascavo. Mas, será que realmente o açúcar mascavo é melhor? Ao final desse vídeo, você vai refletir sobre o custo-benefício desse investimento e se de fato vale a pena fazer essa substituição. Se você pesquisar no Google qual açúcar utilizar, o mascavo ou o refinado, a primeira informação que você vai encontrar é: o açúcar mascavo não passa pelo processo de refinamento, conservando sua composição e gosto. Já o açúcar refinado perde todos seus nutrientes e cor durante o processo de refinamento, além de receber muitos aditivos químicos. Com esse vídeo, você vai perceber que essa afirmação é tendenciosa e que você pode estar sendo enganado. Então, assista até o final e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Somos programados para amar o açúcar. Além de ser uma rica fonte de energia, ao ingeri-lo, nosso cérebro transmite sensações de recompensa e bem-estar para todo o corpo. Essa satisfação em consumi-lo se desenvolveu durante milhares de anos, quando a disponibilidade por ricas fontes de energia eram escassas. No mundo moderno, a cana-de-açúcar é uma das safras mais valiosas todos os anos. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a maior cultura agrícola do mundo, em termos de peso total, é a produção do açúcar, deixando para trás o milho, a soja, o arroz e o leite. Para esclarecermos se o açúcar mascavo é melhor que o açúcar refinado, inicialmente precisamos entender os tipos de açúcar que são mais comumente vendidos no mercado. Açúcar cristal. São cristais grandes que passam por quase todo o processo de refinamento. Muitas referências dizem que alguns aditivos químicos são adicionados nesse tipo de açúcar. Porém, aqui é bom esclarecer que falar em aditivos químicos é uma colocação equivocada. De fato, o açúcar passa por um tratamento químico de forma a purificá-lo e clarificá-lo, onde substâncias são adicionadas com a intenção de remover as impurezas. Entretanto, todas essas substâncias são removidas durante o processo. Infelizmente, nesse processo de remoção das impurezas, também são eliminados alguns componentes nutricionais importantes, restando um açúcar geralmente com 99,5% a 99,8% de sacarose, 0,03% a 0,1% de glicose e frutose, 0,05% a 0,1% de umidade e 0,04% a 0,1% de sais minerais, que nesse caso correspondem aos nutrientes presentes no açúcar, principalmente cálcio, magnésio, potássio, ferro, selênio e fósforo. Açúcar refinado e açúcar de confeiteiro. O açúcar cristal pode passar por mais alguns processos de dissolução, filtração e recristalização. O açúcar recristalizado é peneirado para separar os aglomerados e obter a uniformidade dos cristais. Da parte mais fina é extraído o açúcar de confeiteiro e do restante obtém-se o açúcar refinado. Nesse processo, mais minerais são perdidos, mesmo sem adição de produtos químicos. Isso levanta um questionamento que podemos tratar em outro vídeo sobre como o preparo dos alimentos podem remover as vitaminas e minerais. Se você quer um vídeo sobre esse assunto, por favor, deixe nos comentários e nos ajude a desvendar mais fatos. Açúcar mascavo. É o açúcar em forma mais bruta, extraído depois do cozimento do caldo de cana. Aqui surge o primeiro ponto polêmico, onde existem divergências em relação à definição de refino. Ao pesquisar sobre o açúcar mascavo, muitas referências afirmam que esse açúcar não passa pelo processo de refinamento, considerando que o refino começaria somente após o início do tratamento do caldo. Em contrapartida, outras referências consideram que o refino é o processo de purificação de uma substância química, obtida muitas vezes a partir de um recurso natural. Neste caso, a matéria-prima é a cana e a substância a ser purificada é a sacarose. Para nós, se o açúcar mascavo é pouco refinado ou não refinado, não é o ponto crucial. O relevante é saber que a cana, no processo para a obtenção do açúcar mascavo, passa por inúmeras etapas, como lavagem, moagem, filtração, aquecimento, cristalização, entre outras. Quanto maior o processo para a purificação do açúcar, mais substâncias serão removidas, sejam elas benéficas ou maléficas.
restando a sacarose em sua forma mais pura. Por ser menos refinado, ou por passar por menos etapas de purificação, o açúcar mascavo realmente possui mais nutrientes. Mas, será que a quantidade de nutrientes presentes no açúcar mascavo é relevante para a nossa ingestão diária de nutrientes? Bem, desvendaremos esse fato um pouco mais adiante, porque antes é hora de falar do açúcar orgânico. O açúcar orgânico assegura obedecer às normas e práticas da produção orgânica. Isso significa que não foram utilizados agrotóxicos e nem fertilizantes sintéticos. Tal certificação é feita por uma empresa credenciada no MAPA e acreditada no Inmetro. A certificação apresenta-se sob a forma de um selo afixado ou impresso no rótulo ou na embalagem do produto. No caso do açúcar orgânico, só pode ser utilizado cal hidratado ou cal virgem no processo de tratamento do caldo, e são proibidos o uso de polímeros sintéticos, enxofre e fontes de fósforo. Independente da questão nutricional que estamos focando nesse vídeo, o consumo de alimentos orgânicos contribui para a redução de patologias associadas ao elevado consumo de agrotóxicos, como doenças neurológicas e até mesmo câncer. Acreditamos que se você tiver uma condição financeira que permita esse investimento, pode ser que valha a pena, enquanto se estuda a eficácia das culturas orgânicas para evitar tais doenças. Açúcar light é resultado da combinação do açúcar refinado com adoçantes artificiais. É menos calórico, mas também tem menos sabor. Então, temos dois problemas. O primeiro deles é que você pode acabar usando mais açúcar para compensar a perda do sabor, dando adeus ao benefício da perda de calorias, que seria sua única função. Vale ressaltar que há muita discussão e pouco consenso em relação aos adoçantes serem heróis ou vilões para a nossa saúde. Será que esse poderia ser um assunto para o próximo vídeo? Já ouviu falar que, a longo prazo, ao invés de emagrecer, os adoçantes podem levar ao ganho de peso? Seja um desvendador e deixe abaixo seu comentário. Mas então, usar açúcar mascavo ou açúcar refinado? Financeiramente, você já deve ter percebido nos mercados que o açúcar mascavo é bem mais caro em comparação ao açúcar refinado. Será que, nutricionalmente falando, vale a pena gastar mais comprando açúcar mascavo? Veja a tabela nutricional obtida no Tabnut, uma aplicação web desenvolvida pelo Departamento de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, que utiliza a base de dados de nutrientes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como mencionado anteriormente, a tabela apresenta os dados obtidos do Tabnut, e para nosso espanto, a quantidade de carboidratos presentes no açúcar mascavo ultrapassa 98%, sendo superior à quantidade encontrada em sites na internet, que afirmam que o açúcar mascavo teria entre 90% a 95% de carboidratos. Fomos investigar se este dado faria sentido e descobrimos que quando a quantidade de carboidratos presentes no açúcar mascavo é inferior a 95%, é porque esse açúcar mascavo possui maior teor de água. Como exemplo, no site da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, TBCA, consta que o açúcar mascavo apresenta 94,4% de carboidratos e possui 3,32% de água em 100 gramas desse açúcar. Infelizmente, o TBCA não permite a reprodução total ou parcial do material, mas, caso tenha curiosidade, deixamos o link do site onde obtivemos essa informação na descrição do vídeo. Independente se a quantidade de carboidratos for 94% ou 98%, ou seja, quantidade total de açúcares, pode-se dizer que, no açúcar mascavo, esse valor é ainda bastante elevado e muito similar à quantidade de carboidratos presentes no açúcar refinado. Pois bem, se sua intenção ao comprar o açúcar mascavo for reduzir ou prevenir os males causados pelo consumo de açúcar, lamentamos dizer que simplesmente substituir o açúcar refinado pelo açúcar mascavo não vai lhe ajudar. Dessa forma, a única medida para prevenir os males relacionados ao consumo excessivo de açúcar, como aumento dos índices de triglicérides, entupimento das artérias, inflamações e acréscimo da probabilidade de desenvolvimento de diabetes ou obesidade, é consumi-lo de forma moderada. Lembre-se,
Você não estará mais protegido se trocar um açúcar por outro e continuar consumindo a mesma quantidade. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a porção de consumo de açúcar recomendada é de 5 gramas ao dia, enquanto a Organização Mundial de Saúde diz que 25 gramas ao dia são toleráveis. Você já parou para ver quantos alimentos possuem açúcar? É muito fácil ultrapassar essas recomendações. Com base na tabela nutricional de alguns alimentos, podemos perceber que ao consumir 25 gramas de açúcar, que é o limite recomendado pela OMS, obtemos 20,75 mg de cálcio, aproximadamente 0,18 mg de ferro, 2,25 mg de magnésio, 1 mg de fósforo e 33,25 mg de potássio. Porém, com outros alimentos, conseguimos quantidades ainda maiores desses nutrientes. Por exemplo, ao comer uma banana, obtemos maiores quantidades de ferro, magnésio, fósforo e potássio em comparação ao açúcar. Como pode perceber pela tabela, a banana e o abacate são fontes ricas de potássio, fornecendo cerca de 429,14 mg e 485 mg desse nutriente. Na comparação nutricional entre a banana e o açúcar, o cálcio é o único componente que está presente em maior quantidade no açúcar. Entretanto, ao tomar um copo de 190 ml de leite, a quantidade de cálcio obtida é de 229,9 mg, muito superior a 20,75 mg que se obtém ao ingerir 25 gramas de açúcar. Um ovo cozido grande apresenta em média 120,4 mg de fósforo, bem maior do que a quantidade obtida com açúcar. Um sanduíche de frango te trará mais nutrientes do que o próprio açúcar. Porém, o sanduíche apresenta uma elevada quantidade de sódio e gorduras, que, em excesso, fazem mal para a nossa saúde. Dessa forma, para que nosso corpo tenha todos os nutrientes recomendados, é necessária uma alimentação balanceada, uma vez que cada alimento é rico em um determinado nutriente. Agora, se você consome açúcar mascavo devido à maior quantidade de vitaminas, trouxemos outra comparação. A tabela apresenta um total de 26 vitaminas, porém, o açúcar mascavo só possui 6 delas, e mesmo assim em pouquíssima quantidade. Dessa forma, como o açúcar mascavo não é uma grande fonte de nutrientes e vitaminas, substituir o açúcar refinado pelo açúcar mascavo, visando obter mais benefícios à saúde, acaba sendo mais uma ilusão do que uma verdade. Por isso, para se obter todas as vitaminas e nutrientes que o nosso corpo necessita, recomenda-se o consumo de outros alimentos, como frutas, verduras, legumes. É importante manter o açúcar em sua dieta diária, uma vez que ele é uma fonte de energia. Mas você deve se esforçar para resistir ao consumo exagerado das delícias feitas com açúcar. Como falamos no vídeo, devemos ter cuidado com o consumo exagerado de açúcar. Então, aqui vai uma super dica. Olha essa imagem. E essa? Deu água na boca, né? E essa outra? Pois é, você acredita que essas delícias foram preparadas sem açúcar e sem glúten? Já imaginou ter 500 receitas zero açúcar e zero glúten para você preparar na sua casa? Você pode aprender essas deliciosas receitas clicando no link que está na descrição do vídeo. São mais de 500 receitas zero açúcar e glúten, divididas entre café da manhã, almoço, jantar, doces e sobremesas, molhos, farinhas e leites. É muita receita, uma mais gostosa que a outra. Não perca essa oportunidade. Acessando o link, você terá esse incrível e-book por um preço promocional. Fique ligado, porque é por pouco tempo. Ah, só mais uma coisa. Nos siga no Instagram, porque em breve divulgaremos um e-book com 10 receitas zero açúcar e glúten totalmente grátis. @Desvendando os Fatos. Nos vemos por lá. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de vídeo novo no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Nos ajude a desvendar os fatos, comentando temas que gostariam de ver por aqui. Até a próxima!